Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. Aproveitando que o clima está quente em todos os cantos do país, vamos fazer um programa dedicado ao clima. O painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, IPCC, publicou no final de 2013 a primeira parte de seu 5º relatório, que traz algumas importantes questões para a chamada ciência do clima. O programa de hoje é o primeiro que fazemos especificamente sobre este, que continua sendo, sem sombra de dúvida ou trocadilho, o assunto mais quente no que se refere à sustentabilidade global. Vamos conversar sobre o tema, principalmente sobre o cenário brasileiro, com o consultor Tasso Azevedo, que é especialista em florestas, clima e sustentabilidade, coordenador do blog do Clima e conselheiro do Planeta Sustentável. Ao longo do programa, vamos também assistir a trechos de palestras ministradas pelo físico Paulo Artacho e pela engenheira Suzana Kahn, ambos membros do IPCC, realizadas pelo projeto Planeta Sustentável e gravadas pela equipe do programa. Prazer ter você com a gente, Tasso, aqui no Capital Natural. Vamos começar conceituando aí esses relatórios, esse trabalho do IPCC. Qual é o objetivo? O que é que são esses relatórios, o objetivo, em que estágio a gente está no, digamos, desenvolvimento desses documentos? Olha, o relatório do IPCC ele é basicamente uma revisão de toda a ciência relacionada às mudanças climáticas, às mudanças do clima que a gente está percebendo, num período de tempo que antecede esses relatórios. Então, o primeiro relatório foi feito no final dos anos 80 e ele vem sendo publicado a cada 5 anos, mais ou menos, 5, 6 anos, e ele traz então uma revisão da literatura, tudo que foi publicado nos últimos anos. Então, para ter uma ideia, esse último relatório tem, enfim, os autores envolvidos nesse relatório são mais de 1.000 autores. Então, o IPCC ele não faz uma pesquisa especificamente, o que ele faz é reunir toda a pesquisa que é feita no mundo, com revisão, e tenta criar uma linha de pensamento que organize essa pesquisa e dê um sentido para o entendimento das mudanças climáticas a partir dessas várias pesquisas. Então, por exemplo, você tem lá uma turma que está pesquisando o gelo no Ártico. Então eles fazem um buraco, vão aprofundando, tirando camadas de gelo cada vez mais profundas, e essas camadas de gelo explicam como era a atmosfera, como era o clima em anos passados, milhares de anos atrás. Então essa pesquisa, aí você junta, por exemplo, com informações sobre as emissões de gases de efeito estufa que estão sendo feitas por outros pesquisadores, ou outros pesquisadores levantam dados sobre a concentração dos gases na atmosfera. Então o que eles fazem é juntar toda essa pesquisa e conseguirem transformar isso numa história coerente, que a gente seja capaz de entender os processos que estão acontecendo. Por isso é muito importante o relatório do IPCC. E é único, né? É o único setor assim, do conhecimento que tem um relatório tão aprofundado e feito de forma tão coletiva e precisa como o IPCC. E ele é dividido em três turmas, né? Uma turma que trabalha a ciência básica do clima, física do clima, os processos que levam ao aumento de temperatura, a redução de temperatura, o aumento de chuva, etc. Tem uma outra turma que trata da questão dos impactos, ou seja, se tiver um aumento de temperatura de X graus, qual é o impacto que isso tem no dia a dia das pessoas. E o terceiro grupo, que é um grupo que trabalha aquilo que nós podemos fazer para poder reduzir as mudanças climáticas ou mitigar os seus impactos. Ainda existe muita discussão acerca do aquecimento global, ele próprio, dos efeitos, das causas do aquecimento global. E você me disse que a visão, a revisão a cada relatório do IPCC, ela leva aí um período de tempo. A gente tende a pensar que as mudanças estão acontecendo rápido demais. O relatório não fica para trás, já que ele leva, digamos, 5 anos para ser refeito, revisado, reproduzido? A gente diz que o IPCC erra, como o pessoal diz, não, o IPCC erra. Ele erra porque ele muitas vezes é muito conservador. Ele é mais conservador do que a realidade. Em geral, todos os relatórios do IPCC foram suplantados pela realidade, ou seja, a realidade da mudança climática tem sido mais rápida do que aquela que está prevista nos relatórios do IPCC, porque ele tende a ser, de certa forma, conservador para não parecer alarmista, né? Mas olha que E ele é tratado como se fosse alarmista, né? Se as concentrações de CO2 estão aumentando, e se o CO2 é um gás de efeito estufa, né? Então a temperatura do nosso planeta tem que estar aumentando se a física funciona, né? Então a gente tem que olhar para vários indicadores diferentes, não é só termômetros, né? Mas existe uma série de indicadores
diferentes, né? Se a temperatura está aumentando, você tem mais evapotranspiração, a quantidade de vapor d'água na atmosfera tem que estar aumentando, tá? Além da temperatura estar aumentando, o volume de geleiras tem que estar diminuindo, temperatura sobre os ecossistemas terrestres tem que estar aumentando, cobertura de neve caindo e, particularmente, o nível do mar tem que estar aumentando, porque a água líquida do oceano tem um coeficiente de dilatação térmico positivo. Se ela esquenta, ela se dilata. Então, se está aquecendo, tem que haver dilatação. Então, o IPCC pegou todas as referências de medida de todos esses indicadores todos. E, basicamente, todos esses indicadores analisados estão variando de acordo com o que a gente espera de um planeta em processo de aquecimento atualmente, né? Então, por exemplo, se você colocar, aqui a variação da temperatura média global, né? Você vê que a partir de 1980, né, realmente nós começamos um processo de aquecimento muito mais acelerado do que nas décadas anteriores. E se você plotar junto a concentração do CO2, você percebe que tem alguma coisa aí associado a um processo ao outro processo. E, basicamente, o que está associado, quer dizer, o que nós estamos mudando, na verdade, não é só a composição da atmosfera. Se fosse só isso, tudo bem. O que nós estamos mudando é outro ingrediente muito mais fundamental, que é o que a gente chama balanço de energia do sistema terrestre. É isto, em essência, a questão central das mudanças climáticas globais. Não é nem o aumento de CO2, nem qualquer outro efeito. O que nós estamos fazendo? Tá? O que nós estamos fazendo é o seguinte: nós dependemos, para sustentar toda a vida no nosso planeta, desse número que está ali, 340,2 watts por metro ao quadrado, que é quanto chega de radiação em média por dia sobre a superfície do nosso planeta, né? Isto vem do Sol e é isto que sustenta todos os processos biofísicos no nosso planeta, ponto. Não há outra fonte de energia para sustentar a vida no nosso planeta. Acontece que essa energia é usada de uma quantidade grande de formas. Parte dela é refletida de volta para o espaço pelas nuvens, parte é refletida pela superfície, que é o albedo da superfície terrestre, e parte é absorvida. Da parte que é absorvida pelo nosso planeta, uma parte é calor latente de evaporação, vapor d'água, que forma nuvens e assim por diante, né? Mas a maior parte sai como calor, tá? Então sai como radiação infravermelha. Então, esta parte que volta para o espaço como calor, tá? Parte dela é interceptada por nuvens, parte é interceptada por partículas de aerossóis e por gases de efeito estufa, e parte dela volta para cá. O que nós estamos fazendo é aumentando esse elo de realimentação no sistema climático. Ponto. É só isso. O aquecimento global, ele pode ser sentido como frio também. Parece contraditório? Parece contraditório. Eu brinco que é o frio do aquecimento global, né? Mas é mais ou menos o seguinte: nos polos, no Ártico, né, no Polo Norte, ele é bastante frio, é uma camada de gelo importante. E conforme você vai descendo para as latitudes maiores, latitudes menores, ele fica, a temperatura é um pouco maior. Essa diferença de temperatura faz com que o ar ele caminhe. É como que ele escorregasse, né? O ar frio ele escorrega em direção ao ar quente, o ar quente sobe, né? E vai em direção aonde estava o ar frio. Então esse ar vai circulando. Quando essa diferença de temperatura reduz, que é o que está acontecendo, porque o polo está aquecendo mais rápido do que as áreas mais próximas das áreas tropicais, o ar começa a circular de uma maneira mais devagar. E como ele circula de maneira mais devagar, o frio se concentra e fica mais tempo parado sobre as regiões. Então, essa mudança de fluxo faz com que massas de ares enormes, frias, se concentrem em cima dos locais, como é o caso dos Estados Unidos agora. Isso faz com que a temperatura fique mais fria. E é engraçado que, se você olhar, nesse mesmo momento que tem os recordes de temperatura negativa nos Estados Unidos, do outro lado, porque imagina que a massa de ar está se movimentando, do outro lado, como é de se prever, o ar fica mais quente. Então, no norte da Europa, aconteceu o inverso. As provas de esqui na Finlândia, por exemplo, foram canceladas, porque não tem gelo suficiente. O inverno está muito quente. Então, de um lado, um inverno muito frio, do outro lado, um inverno mais quente. O processo que dá conta de explicar essa situação atual
é totalmente compatível com o que a ciência do clima tem falado sobre o aquecimento global. E o que a próxima parte do relatório, que vai ser lançado agora em março, vai apontar quais são os impactos esperados para essa mudança de clima que a gente está tendo. Então, esse impacto, essa novidade que vai ter nesse relatório que vai ser lançado esse ano, é que em vez de tratar desses impactos de forma genérica, global, eles fizeram esse ano a análise dividindo o planeta em várias pequenas unidades. Então você vai poder, por exemplo, entender na América do Sul, em partes da América do Sul, isso está dividido, quais são os impactos esperados em cada uma delas, né? Então os impactos em termos de chuva, em termos de chuvas, enchentes, etc., em termos de seca, né? A própria temperatura mesmo, que também é trabalhado, e os impactos na costa, que é muito importante nessa região toda, né? Vale lembrar que a população da América Latina está mais de 80% concentrada na costa, são áreas que podem ser impactadas. Então, esses são os temas que vão ser tratados nesse segundo relatório que vem por aí. Você tinha mencionado a questão da mitigação dos impactos e dos efeitos. Eu quero retomar com você por esse ponto assim que a gente voltar do intervalo, tá bem? Obrigado por hora. Vamos fazer agora um intervalo e você fica com as notícias do dia no Band News TV. Até já. Estamos de volta com o programa Capital Natural. Estamos debatendo hoje o cenário brasileiro de mudanças climáticas com o especialista no assunto, Tasso Azevedo, e assistindo a trechos de palestras com dois cientistas brasileiros que fazem parte do IPCC, o físico Paulo Artacho e a engenheira mecânica Suzana Kahn. Tasso, você deixou aí uma sugestão ou uma deixa para que eu aproveitasse para falar de um outro aspecto, que é a questão da mitigação dos efeitos ou adaptação aos efeitos e as consequências do processo de aquecimento. Queria que você falasse sobre esse ponto para nós. São duas coisas, né, duas estratégias que a gente tem que sempre estar atento. A primeira é evitar que o pior aconteça, ou seja, que a gente tenha um aumento de temperatura maior do que 2 graus, que é aquilo que se julga que ainda é possível a gente se adaptar. A segunda é se adaptar às mudanças que já estão ocorrendo e que vão continuar acontecendo, né? A gente tem, mesmo que a gente zerasse hoje as emissões de gases de efeito estufa, aquilo que eu falei, né? Como é uma caixa d'água com ladrão mais alto, ela vai continuar enchendo ainda até chegar nesse ladrão. Então, ladrão. Esse acúmulo de energia continua acontecendo ainda por algum tempo, antes da gente poder ter um novo equilíbrio. Então, mesmo que se acabe com as emissões agora, ela ainda continua tendo um processo de aquecimento. Para isso, a gente precisa se adaptar. Se adaptar significa o quê? O que vai acontecer? Se aumentar o nível do mar, o que precisaria ser feito nas regiões costeiras para que a gente pudesse minimizar os impactos sobre as populações que estão nas zonas costeiras? O que a gente precisa ser feito para minimizar o impacto sobre as chuvas nas regiões que estão mais sujeitas à seca? Por exemplo, você pode ter o plantio de cinturões florestais nas regiões de transição, de forma a aumentar a quantidade de umidade que vai estar nesses locais e poder permitir fazer um micromanejo, digamos assim, da chuva. Então, tem várias ações que precisam ser feitas relacionadas a essa adaptação. Então, em geral, tem esses dois grandes linhas de ação. Reduzir as emissões para evitar que a gente tenha um aumento maior do que aquilo que a gente é capaz de se adaptar e a um custo que seja viável. E, por outro lado, iniciar as atividades de adaptação, uma vez que as mudanças climáticas já estão em curso. Então, são os dois grandes temas. Eu queria aproveitar que a gente dispõe de um gráfico para que você comentasse. Esse gráfico vai mostrar para a gente aí, nas diversas regiões do planeta, como é que está se dando a elevação da temperatura. Eu queria que você comentasse para a gente o que é que esse gráfico nos diz. Por exemplo, dá para prever onde vai acontecer a partir de agora alterações mais drásticas, já que você falou do encaminhamento dessa situação, do que ainda vem por aí? O que esse gráfico mostra, ele mostra que a variação da temperatura, embora a gente fale em aquecimento global 2 graus centígrados, o que quer dizer isso? A gente está dizendo que, na média, a temperatura média global estará aumentando em cerca de 2 graus. E isso quer dizer que aumenta no mundo inteiro, necessariamente? Isso quer dizer que, na média, quer dizer, a temperatura global do mundo é cerca de 14 graus centígrados, passaria para algo como 16, digamos assim, para simplificar. Mas essa variação, ela é muito heterogênea. Então, alguns lugares, se a temperatura média do planeta aumentar 2 graus, em alguns lugares podem aumentar até 6 graus. Né, para um aumento médio de 2 graus. Em alguns lugares pode até baixar a temperatura, inclusive, em relação
a temperatura média anual atual. Então, o que esse gráfico mostra é que os efeitos são muito heterogêneos. E por isso mesmo é que o cuidado com essa média é importante, porque os efeitos de 2 graus serão muito distintos e devastadores em algumas regiões. Se a gente olhar nesse gráfico, o que aparece mais escuro nesse gráfico é os lugares onde a variação de temperatura é maior. Então a gente percebe que... A variação, não necessariamente a temperatura ela própria. Exatamente, a variação. Então, o que a gente espera... Vocês vão perceber, por exemplo, que o Brasil é um dos lugares onde essa variação é a maior. Nos cenários que foram feitos pelos pesquisadores brasileiros, no relatório brasileiro sobre mudanças climáticas, que também foi lançado o ano passado, eles mostram que algumas regiões da Amazônia, por exemplo, esse aumento de temperatura, para um aumento médio de 2 a 3 graus no planeta, ele pode chegar a 6, 7 graus em algumas regiões da Amazônia, o que é devastador do ponto de vista, especialmente do ponto de vista de produção da chuva, que por sua vez é devastador para o Brasil. A chuva no Brasil, diferente de outros lugares do mundo, a nossa chuva é produzida pela floresta. O principal provedor de chuva nosso é a própria floresta. Então, não é o oceano. Então, essa floresta que bombeia a água, ela precisa ter um regime hidrológico que funcione bem e de temperatura. Quanto mais quente, mais seco. Quanto mais seco, o processo de formação das chuvas também diminui, e isso diminui a chuva na região centro-sul do Brasil. O que alimenta, a principal fonte de alimentar a chuva aqui na região centro-sul, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, vem da região amazônica. E aí, os impactos na agricultura serão muito importantes, e no caso brasileiro tem uma fragilidade importante, que é a nossa ultradependência de água para a produção de energia. Então, tem alguns cenários, por exemplo, para a região aqui de São Paulo, Paraná, que mostram a perspectiva de perder até 30% do potencial de geração hidrelétrica das usinas instaladas hoje por conta da mudança do regime hídrico. Períodos secos mais longos e chuva muito concentrada. Quer dizer, chuva muito concentrada pode chegar à situação em que o reservatório enche, mas está muito concentrada a chuva e você tem que abrir a comporta e perder água, digamos. Ou seja, não produz energia. E no período seco, aí você tem um período longo seco que o reservatório não dá conta. Então, os reservatórios brasileiros que chegaram a ter água suficiente para gerar 2 anos de energia, hoje a gente trabalha com cenários de 4 a 5 meses. Quer dizer, a capacidade dos reservatórios hoje é para isso. Então, além do aumento do consumo de energia, etc., nós temos o problema do potencial redução da capacidade desses reservatórios devido à mudança do regime de chuvas. Eu queria lhe perguntar, diante desse quadro, exemplificado nesse gráfico, e a partir da visão que você nos trouxe, já tocamos nesse assunto, mas queria lhe perguntar, para aprofundar, qual o papel do IPCC diante de um cenário como esse, considerando-se também a comunidade científica, mais os governos nacionais e locais? Como é que se pode atuar no enfrentamento, digamos assim, desse horizonte? O que o IPCC faz é nos dar o que a ciência tem de informação sobre os processos que estão acontecendo, os impactos que eles podem ter e o que precisa ser feito para mitigar e adaptar. Ele dá um mapa do caminho. A responsabilidade de tornar esse mapa do caminho, transformar esse mapa do caminho em ações concretas que possam provocar a redução das emissões e adaptação das climáticas, isso é para a sociedade como um todo executar. As empresas, os governos e a sociedade civil. No caso brasileiro, a gente tem uma novidade muito importante, que é o fato de termos um painel de mudanças climáticas, que é uma reprodução do IPCC para dentro do Brasil, exclusiva para o Brasil. Então, são mais de 200 pesquisadores envolvidos. Eles formularam um relatório que contém os mesmos capítulos do IPCC, reunindo o melhor da ciência no Brasil para as questões climáticas. Por que é importante a gente ter informações nossas, brasileiras, da nossa região? Porque no caso de você ter dados, eles podem fazer parte do IPCC ou de relatórios internacionais. Quando você não tem, você fica refém de médias, de dados algo que foi realmente publicado em várias outras revistas internacionais, porque não tem os dados da gente.
Então, é muito importante, uma das questões importantes na época da criação do painel foi de que a gente produzisse essa informação também. É muito importante a gente produzir informações nossas em quantidade, porque uma das coisas, para você colocar, no caso do IPCC, é não só, se você tiver só um paper sobre aquele assunto, ele também é muito fraco, não pode. Você tem que ter uma quantidade de autores falando mais ou menos a mesma coisa. Então, daí também a importância da gente ter o trabalho do painel. Bom, hoje eu tenho falado bastante do painel, qual é a relevância dele, porque, como eu comentei, uma fragilidade reconhecida do IPCC são dados, observações, histórico de dados locais, né? E aí a gente começa a produzir isso no Brasil e aí a gente vai suprindo, pelo menos no que diz respeito ao Brasil, essas fragilidades que são reconhecidas, né, no próprio IPCC. Da mesma forma, impactos e vulnerabilidades regionais para você fazer planos de ação. Você não faz um plano de ação baseado em média, você só pode fazer um plano de ação com dado real, né? Ações de caráter local e nacional sendo implementados independentemente da negociação. Como é que você consegue dar um scale-up de algumas iniciativas bem-sucedidas? Eu acho que isso, painéis regionais, e no caso o painel brasileiro de mudança climática, tem um papel importante para destacar. Vou dar um exemplo do tamanho do desafio. O mundo hoje, ele emite 50 gigatoneladas de carbono equivalente. Somando todos os gases de efeito estufa na moeda carbono, são 50 gigatoneladas. Isso é 50 bilhões de toneladas, né? O significado disso é o seguinte: um carro popular, rodando um ano, 20 km por dia, ele emite 1 tonelada, que é mais ou menos o peso do carro. Então, um carro emite 1 tonelada. Uma viagem de avião de São Paulo a Londres, ida, emite 1 tonelada de carbono. Então, 50 bilhões de toneladas de carbono é 50 bilhões de carros ou 50 bilhões de viagens para a Europa. É muita coisa. Para que a gente possa reduzir essas emissões a um patamar que seja possível o mundo limitar o crescimento da temperatura a 2 graus centígrados, as emissões têm que reduzir a 10 gigatoneladas em 2050. Ou seja, num prazo de 40 anos, a gente tem que descer de 50 para 10 gigatoneladas. Então, com uma redução de 80%. 10 gigatoneladas é mais ou menos o que emite a China hoje, ou está próximo de emitir. Sozinho. Então, então isso é uma mudança muito importante. Pensando em per capita, digamos que é uma forma mais fácil de a gente entender, hoje o mundo emite 7 toneladas por habitante. A média no mundo é 7 toneladas por habitante. O Brasil é muito parecido com a média. O Brasil emite 7 toneladas por habitante, né? Os Estados Unidos é 20 toneladas por habitante. A China é próximo de 2, tá? Um número bastante baixo comparativamente. Agora, nós precisamos chegar em 2050 emitindo 1 tonelada por habitante. O mundo vai ter 9 bilhões de habitantes, tem que emitir 10 gigatoneladas, ou seja, 1 tonelada por habitante. Então, o que é uma economia de baixo carbono? É um mundo onde, em vez de emitir 7 toneladas por habitante, é 1 tonelada por habitante. O importante é pensar que não são mudanças incrementais que vão resolver essa equação. Essa equação exige mudanças na forma como a gente opera de uma forma bastante incisiva. O Brasil está sabendo disso? Estou lhe perguntando o seguinte: população, sociedade como um todo, comunidade científica, empresas, governo, está sabendo que a situação é esta e mais ainda, já agregando a segunda pergunta, como é que está se comportando diante disso? Eu acho que o Brasil fez uma coisa muito importante nos últimos anos, que foi reduzir o desmatamento na Amazônia. E isso foi, de longe, a maior contribuição para a redução de emissões de gases de efeito estufa já feita na história recente. Quer dizer, nenhum país promoveu uma redução de emissões tão importante. Esse é o lado bom para você contar a história. Mas se você olhar para os dados das emissões atuais, com toda essa redução, o que a gente encontra é que o Brasil hoje emite, a intensidade de emissões do Brasil está na média do mundo, ou seja, a gente não piora a média do mundo. Mas nós estamos longe de ser uma economia de baixo carbono. O Brasil teria que reduzir muito as suas emissões para ser uma economia de baixo carbono. O Brasil tem, uma das coisas boas é que o Brasil tem metas para redução de emissão, que são importantes, insuficientes, mas são importantes, e o Brasil tem planos e programas em curso para atacar este problema. A questão é que tudo isso é insuficiente. O que a gente faz hoje é insuficiente. Então, qual é o próximo salto que a gente precisa dar? Nós vamos dar um salto importantíssimo na parte de energia,
porque hoje a gente aumenta as emissões de energia, aumenta de uma forma bastante preocupante, a gente aumenta num ritmo muito mais rápido do que o mundo aumenta, e precisamos fazer uma redução importante também na área da agricultura. Na agricultura tem um caminho em curso, que é o programa Agricultura de Baixo Carbono, mas ainda no caso de energia a gente precisa fazer um salto bastante importante, além de reforçar a redução das emissões de desmatamento. Agora, a sociedade brasileira está atenta a isso? Se você comparar com a sociedade de outros países, sim, o Brasil tem um índice de conhecimento sobre o assunto mais ou menos parecido. Só que o índice de conhecimento do assunto no mundo ainda é bastante precário. Então, as ações que a gente tem hoje, somando todas as ações que todos os países estão fazendo, elas são absolutamente insuficientes para colocar o mundo no caminho de uma redução, de limitar o crescimento da temperatura em 2 graus. Na verdade, o caminho que a gente está hoje trilhando, ele é um caminho mais compatível com 4 graus de aumento de temperatura, que seria o dobro daquilo que é o compromisso, né? Inclusive da Convenção de Mudanças Climáticas, que é o compromisso de limitar a 2 graus de aumento de temperatura. Então, no Brasil ainda temos um longo caminho pela frente. Já trilhamos uma parte desse caminho, mas precisamos aprofundá-lo e tê-lo como prioridade. Porque o Brasil, isso é uma coisa importante, o Brasil é um dos países que mais será impactado economicamente e socialmente por mudanças climáticas. E ambientalmente também, porque tem um impacto enorme na biodiversidade. Mas, por outro lado, o Brasil é provavelmente um dos países com o maior número de oportunidades numa transição para uma economia de baixo carbono. Nós temos o maior potencial de geração de energias renováveis, seja tanto de hidrelétricas, como solar, como eólica. De longe, nós somos o maior potencial de produção e geração dessas energias. Portanto, se há um lugar onde é possível fazer uma verdadeira economia de baixo carbono, esse lugar é o Brasil. E aí, então, é uma questão de transformar essa ameaça numa grande oportunidade para o país, de inovar e liderar uma agenda global, como é a agenda de mudanças climáticas. A gente já retoma. Vamos agora ao nosso último intervalo dessa edição. Fique com as notícias do dia no Band News TV. Até já. Estamos de volta com o Capital Natural, debatendo o estado da arte da chamada ciência do clima, principalmente no Brasil. Tasso, queria retomar com você um aspecto que você mencionou, a diferença de setor a setor, tanto no que diz respeito ao impacto causado sobre o ambiente, sobre a sustentabilidade, e você mencionou a questão da energia. Por exemplo, no setor energético no Brasil, onde é que está localizado mais detidamente o problema? Má gestão, ausência de gestão? O que você diria? Eu acho que são escolhas, né? O Brasil está fazendo uma escolha atualmente em que ele tem priorizado para a solução da equação energética no longo prazo, incluir, reintroduzir na nossa matriz energética os combustíveis fósseis, né, de uma forma bastante forte. Não na matriz energética de combustíveis, que já estava aí, mas na matriz de energia elétrica, principalmente, e no transporte, né? Então, veja o que aconteceu nos últimos anos. Nós aumentamos muito a emissão do setor elétrico, porque nós estamos usando carvão, mineral e gás, e isso que era uma coisa emergencial está se tornando agora, quer dizer, que você só ligava quando precisava, agora nós estamos ligando permanentemente, né, as usinas de gás e de carvão mineral. Por sorte, esse ano, em nenhum dos leilões que foram feitos, em que concorreu o carvão mineral, nenhum deles eles conseguiram ganhar e, portanto, a gente conseguiu passar sem ter contratado por 40 anos uma usina de carvão mineral, que seria contratar emissões no longo prazo, né? E no caso dos combustíveis, isso é mais gritante para o caso brasileiro, porque nós, em vez de aumentarmos em 10% o consumo de álcool, que era o que está previsto no Plano Nacional de Mudanças Climáticas, que era aumentar 10% o consumo de álcool até 2020, na verdade, de 2009 para cá, desde que foi aprovado o plano, nós reduzimos o consumo de álcool em 30%. Quer dizer, estamos andando no caminho inverso. O álcool chegou a o volume de álcool comercializado no Brasil chegou a ser maior que a gasolina, né, no final da década passada. E agora a gasolina aumentou 30% o volume de gasolina que nós estamos consumindo, com consequente aumento de emissões. Então, o aumento de emissões no setor energético,
ele tem seguido num ritmo que é 2 vezes o aumento de emissões globais, ou seja, ele tem contribuído importante. Ainda é, no caso do setor elétrico, uma emissão bastante baixa, mas com a perspectiva da gente estar aumentando. Então, é preciso um foco, no caso do setor energético, olhando para um futuro mais distante. Né? Você não faz investimento de energia para 5 anos, 10 anos, 15 anos. Você faz investimento de energia para 30 anos. Então, se o meu horizonte é um horizonte de 30 anos, eu preciso estar olhando que daqui 30 anos as emissões vão ter que ser muito mais baixas e não mais altas. Então, agora eu tenho que estar contratando a energia limpa que eu vou precisar daqui 30 anos. Esse é um pouco do cenário que nós estamos vivendo hoje por causa de energia. Então, é uma questão de visão e de planejamento de acordo com essa visão. Para a gente finalizar, o que é que vai fazer dar o clique? Ou, em outras palavras, o que é que está faltando do ponto de vista da ação, seja de governo, seja da população, seja das empresas? Porque você disse que o Plano Nacional é um orientador, vai ter que se tomá-lo como referência para agir, no sentido de fazer face a essas questões do ambiente que você mesmo colocou. O que é que vai fazer dar esse clique? Eu acho que dizem que a gente se movimenta, né? Toma decisões, se movimenta por amor ou dor, né? Ou por oportunidade e ameaça. Eu acho que a gente tem ainda a oportunidade e pode fazer essa mudança pelo lado positivo. Mas pode ser que alguns agentes econômicos, ou vários, só se movimentem quando perceberem a ameaça ou risco batendo a sua porta de forma mais direta. Então essas são questões que dependem do agente econômico, movimenta de um jeito ou de outro. No setor agrícola, por exemplo, uma pesquisa que a Embrapa fez recentemente ajudou a chamar a atenção desse setor, que eles mostraram que com um aumento de 2 graus de temperatura, 2 a 3 graus de temperatura, das 10 principais culturas brasileiras, 8 delas seriam fortemente impactadas e teriam redução de produção e mudança de local de produção no cenário de mudanças climáticas. Só 2 das 10 culturas não seriam impactadas ou seriam até beneficiadas. Então, esse é um cenário. Café, por exemplo, não teria mais café no sul de Minas, só para ter um exemplo. Então, isso faz com que esses setores comecem a olhar para este problema como uma questão de risco também. Eu acho que esse é um lado, e o outro lado é essencialmente a equação econômica. Eu acho que quando o setor financeiro, o setor de seguros, o setor econômico, ele percebe mais claramente o que pode representar as mudanças climáticas e uma não ação, quer dizer que o custo da não ação é muito mais alto do que o custo da ação, isso nos fará movimentar de forma mais rápida. Muito bem. Essa edição vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a presença do Tasso Azevedo, que é especialista em florestas, clima e sustentabilidade, coordenador do blog do Clima e conselheiro do Planeta Sustentável. Muito obrigado, Tasso. Até uma outra vez em que nos encontramos. Agradeço também àqueles que participaram à distância desse programa. Os cientistas brasileiros Suzana Kam e Paulo Artacho, ambos membros do IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas e ao portal Planeta Sustentável, que promoveu esse encontro. Fique conectado conosco através das nossas mídias sociais. Eu sou o Guto Abranches. Fique com a gente.